Oi gente, tudo bem? Aqui é a professora Ana Márcia e trago para vocês mais uma aula de História. Vamos dar continuidade ao que nós estudamos mais cedo. Nós estamos estudando Brasil, a Construção da República, o capítulo 3 do livro de vocês. Vamos lá, a Constituição de 1891, nós já conversamos bastante sobre ela, eu acho que vocês já devem conhecê-la. Nós vamos ter uma unidade federativa, os estados vão ter maior autonomia, certo? O que não se tinha nas províncias monárquicas do período da monarquia. Nós vamos ter como sistema político o presidencialismo, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, independentes entre si, o que não se tinha lá no período da monarquia. Nós tínhamos poderes que eram dependentes, dependiam principalmente do poder do moderador. Então nós tínhamos o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era exercido pelo imperador. Nós vamos ter a separação entre Estado e Igreja. No período monárquico nós vamos ter um sistema de padroado, onde o Estado ele vai intervir fortemente na Igreja Católica e a Igreja ela vai ter alguns poderes. Então, com essa Constituição nova, nós podemos perceber que vai ter essa separação. O Estado brasileiro passa a ser laico e é possível também nós percebermos que o Estado ele vai ter uma autonomia declarando certidões de nascimentos, de casamento, vai ter o início do casamento civil, e declarando também certidões de óbito. A proclamação da República. Gente, a República ela foi proclamada em 1889 por Marechal Deodoro da Fonseca e foi dividida em dois momentos, a República da Espada e a República Oligárquica. O que significa a República da Espada? É o período em que ela vai ser governada por militares, por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, de 1889 a 1894. E aí nós vamos ter também a República Oligárquica. O que significa oligarquia, professora? Significa um governo feito por poucos. E quem são esses poucos? São principalmente os grandes cafeicultores, os fazendeiros. E esses cafeicultores, eles vão governar de 1894 a 1930. E esse período vai ser chamado de República Oligárquica. República Oligárquica, voto restrito à minoria. Gente, a gente não conversou sobre o voto quando estávamos falando da Constituição de 1891. Mas o voto ele vai ser permitido apenas para homens maiores de 21 anos alfabetizados. O voto seria aberto, ou seja, não secreto. O voto aberto permitia aos chefes políticos locais conhecer o voto dos eleitores e assim pressioná-los e manipulá-los de acordo com os seus interesses políticos, ou seja, o voto era aberto e facilmente pressionado e manipulado de acordo com a vontade dos chefes políticos. Nós não vamos ter uma justiça eleitoral independente nesse período, nós vamos ter uma comissão verificadora. O que essa comissão verificadora faz? Ela realizava seu trabalho em sintonia com os interesses do grupo político dominante no momento. Gente, essa comissão verificadora ela vai julgar os votos, né? E é muito interessante que ela poderia distorcer os resultados das urnas. É muito comum, por exemplo, ela escolher os deputados que estavam de acordo com o grupo dominante. E quem não estava de acordo com o grupo dominante era degolado. Por isso vem aí o termo degola, né? Só vai ficar quem está de acordo com o grupo dominante, o que era julgado por essa comissão verificadora. E o coronelismo? O termo coronel surgiu durante o período regencial, lá com a Guarda Nacional, né, quando os fazendeiros eram oferecidos os postos de comando da Guarda Nacional, mais ou menos em 1831, onde eles recebiam o título de coronel. Esses coronéis eles eram responsáveis por manter a ordem pública, acalmar algumas rebeliões que aconteceram no período regencial. E aí, como práticas dessa república oligárquica, nós vamos ter o clientelismo. O que é o clientelismo? É premiar com favores públicos o grupo de pessoas apadrinhadas. Por exemplo, garantir o emprego. O coronel ele garantiu o emprego de um professor, por exemplo, se esse professor votasse no candidato do coronel. Assim também como outras profissões e outros tipos de favores. Nós vamos ter o voto de cabresto. Em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por ele indicados. E quem se negasse ficava sujeito à violência dos jagunços ou capangas que trabalhavam nas fazendas dos coronéis. Ou seja, havia também essa perseguição. Trouxe para vocês essa imagem, onde vocês podem perceber a figura do eleitor triste, abatido, ele não tem o poder de escolha, e o político, né, ali influenciando, levando ele até a urna para votar. E temos mais essa imagem que ela também traz
esse coronel manipulando o voto do eleitor, certo? E era muito comum nesse período as fraudes eleitorais, como eu já conversei com vocês. Fraudes eleitorais que são desde o Brasil colonial. Lembra que eu falei para vocês que a primeira eleição do Brasil é de 1532? Pois é, e lá já se observavam várias fraudes. E aqui nós vamos ter, por exemplo, a falsificações de documentos. Lembra que eu falei para vocês da alteração de idade do meu avô, por exemplo? Como ele era alfabetizado, ele estava propício ao voto, eles iam lá e alteravam a idade para que ele votasse antes do tempo, antes dos 21 anos, certo? Inscrições de pessoas falecidas como eleitoras, as pessoas às vezes já mortas eram utilizados o seu título de eleitor, violação das urnas e era muito comum também a contagem errônea dos votos. E nós vamos também ter a política dos governadores, que é essencial para entendermos esse período de monarquia. A política dos governadores era um sistema de aliança entre o governo federal e os governos estaduais que eram controlados pelas oligarquias locais. Trouxe para vocês essa imagem, onde nós vamos ter o curral eleitoral, os eleitores, através do voto de cabresto, que vão apoiar o coronel. Esse coronel, ele vai dar votos ao prefeito, que vai juntar os votos e vai eleger as oligarquias, os deputados federais, estaduais, que vão eleger um presidente. Tudo em troca de o presidente não vai intervir nos estados, as verbas para o prefeito e os favores dos prefeitos aos coronéis, e também vai prestar favores ao curral eleitoral, certo? Eu trouxe mais uma imagem que é mais fácil de compreender. Nós vamos ter os eleitores do município, que vão apoiar politicamente os coronéis, que vão apoiar os partidos estaduais dominantes, que vão apoiar o presidente. Em troca, nós vamos ter apoio político e obras públicas para os partidos estaduais dominantes, apoio político ao coronel e favores pessoais e ausência de perseguição aos eleitores, ao curral eleitoral. E por fim, vamos conversar sobre a República do Café com Leite. O que foi a República do Café com Leite? Foi um período de alternância de governo de Minas Gerais e São Paulo. São Paulo, um grande produtor de café, Minas Gerais, um grande produtor de leite e também de café, mas principalmente onde se tinha o maior número de eleitores propícios a votar. E nós vamos ter essa alternância de poder. Uma vez vai estar São Paulo no poder, outra vez Minas Gerais. Então, como há essa alternância de poder, esse período é chamado de República do Café com Leite. Gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Vou deixar o questionário abaixo para vocês responderem, tá certo? Um beijão, tchau, tchau. Fiquem em casa, fiquem bem. Lembrando que essa aula a gente já viu hoje mais cedo.